dependência emocional, e vai falar para a gente com relação a isso. Fernando, tudo boa bem? Tarde, é um prazer boa tê-lo aqui tarde, novamente é um prazer no programa, trazendo trazendo mais esse assunto interessante, dependência emocional. Isso aí é uma coisa muito interessante, viu, Faria? Porque essa dependência emocional são aquelas pessoas que se submetem a uma outra pessoa, e geralmente essas pessoas, elas têm um bordão preferido, antes mal acompanhado que só. Quer dizer, elas preferem estar mal acompanhadas, mas não pode ficar sozinha. Sofre muito, Fernando? Sofre. Fica dependente mesmo, né? Fica. Isso é o transtorno de personalidade dependente. Isso aí já foi até classificado como transtorno mental. Tá certo? Então essas pessoas são aquelas que se submetem a um parceiro ou a uma mulher. Geralmente isso acontece mais com mulher, viu, Faria? Homem a estatística não é tão grande, maior mesmo é mulher. Então essa dependência emocional, ela é aquelas pessoas que têm medo de ser desaprovada, aquelas pessoas boazinhas que não sabem falar não, aquelas pessoas que passam a vida engolindo o sapo dos outros, tá? Que querem agradar todo mundo. E são pessoas que são muito suscetíveis a decepções. Elas passam a vida tendo decepções de tudo quanto é lado, viu, Faria? Ô Fernando, e essa dependência emocional, ela poderia estar aliada também à dependência financeira? Porque aí depende daquela pessoa que está ao lado ali e às vezes não tem iniciativa de mudar esse contexto, fica totalmente dependente. Ô Faria, a dependência emocional não quer dizer dependência financeira. Mas toda pessoa que é dependente emocionalmente de outra pessoa, geralmente ela depende financeiramente também. Mas esse não é o fator principal dessa pessoa. Tá? Porque às vezes também são pessoas que têm emprego, que têm um trabalho, tá? São funcionárias públicas. Mas tem a dependência. São aquelas mulheres, por exemplo, que não conseguem ficar sem uma companhia. Quer dizer, termina um relacionamento que naturalmente passou por uma decepção amorosa, e aí passa um pouquinho e já está arrumando outro. Quer dizer, são pessoas que estão saindo da frigideira e caindo no fogo. Sai da frigideira, cai no fogo. Sai do fogo, sobe numa frigideira. Tá certo? Está sempre arrumando sarna para coçar, viu, Faria? É um negócio complicado, é um transtorno que deve ser trabalhado como? Através de um tratamento psicoterapêutico. Tá? Nesse caso do transtorno, desse tipo de transtorno emocional dependente, a pessoa muitas vezes ela não precisa fazer uso de medicamento, a não ser quando essa pessoa entra em depressão, que é outra coisa também que o dependente emocional ele faz com muita frequência, é a depressão. Mas nesse caso específico, a pessoa já nasce dessa forma não. Ou ela vai adquirindo isso ao longo do tempo? De maneira nenhuma, Faria. Geralmente isso ocorre na primeira infância, quando a criança ela tem uma rejeição. Por exemplo, uma mãe fica grávida, não queria ter o filho. Aí a criança nasce, ela fala, oh meu Deus, eu queria ficar livre dessa criança, isso aqui só vai me atrapalhar. Quer dizer, aquela criança de, vamos dizer assim, 0 anos, tá? Ela vai colher aquilo que está falando, aquela informação da mãe e vai guardar no subconsciente. E aquilo ali vai ficar remoendo ao longo da vida dela. Na adolescência, a adolescência começa a aparecer isso. Tá? Então são pessoas que sofrem a negligência também, pais negligentes, pais que abandonam os filhos. Tá? Tem mãe, por exemplo, que a criança nasce, ela já abandona logo, deixa na porta lá de um orfanato, tá certo? Então essas crianças que foram abandonadas, foram negligenciadas na infância, que sofreram rejeição na infância por parte dos pais ou das pessoas que cuidam delas, essas pessoas vão ser fortes candidatos a dependentes emocionais. Ou seja, então ela tem um histórico ali, que ela traz aquela bagagem com ela. Não é à toa não, viu, Faria? Tá? Porque ninguém nasce dependente emocional. Sim. Aliás, o ser humano ele nasce de forma assim, cheio de autoestima, autoconfiança. Quem é que vai tirando a autoestima e a autoconfiança da pessoa? São os pais, ao longo da educação. Porque esses dependentes emocionais são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, têm uma autoconfiança muito baixa. É preocupante, então. Né? Exato. E estão sempre procurando o quê, viu, Faria? Estão procurando sempre uma bengala para ficar apoiado. Ou então a muleta. Geralmente vão escolher parceiros para servir de muleta.
Tá? É um assunto complicado, porque a gente observa justamente essa questão das pessoas que se tornam, né, dependentes, então, emocional. Isso. E hoje, acho que boa parte dessas pessoas, hoje, até pela questão dessa correria toda, né, a pessoa sente aquela carência, aquela vontade de ter alguém por perto. Então, isso Exato. pode criar essa dependência também, né, Fernando? É aquela necessidade excessiva de proteção e de cuidado. Tá? Aquelas pessoas que não conseguem ficar com elas mesmas. São pessoas, viu, Faria, que não se amam de forma absoluta. Elas não se amam. Elas não conseguem amar a si próprios. Por isso que fica sempre buscando uma bengalinha para ficar apoiado. Então são pessoas que estão sempre, são candidatos sérios a tudo quanto é tipo de decepção. Decepção com o pai, decepção com o irmão, com o amigo, decepção com o parceiro amoroso, tá? São pessoas que vivem magoadas, tá? São pessoas que você chega perto delas, estão sempre reclamando de alguém. Ah, fulano me abandonou, o fulano lá me passou uma rasteira. Mas são pessoas que se projetam em cima de outras pessoas e facilitam isso, viu, Faria? Ok. Porque ninguém dá valor em bobo. Bom, hoje nós estamos abordando o tema dependência emocional e a gente vai para um intervalo comercial. Dependência emocional. Ô, Fernando, a pessoa que está com esse tipo de problema, ela tende a se anular no dia a dia? Ela se anula completamente, viu, Faria? E outra coisa, uma das características principais dessa pessoa, o dependente emocional, é que são pessoas que de forma absoluta não sabem dizer não, quando é não. São aquelas pessoas que sempre estão falando sim, sim para agradar todo mundo. Às vezes dizem sim na hora que querem falar não. Então são pessoas que elas passam uma linguagem subliminar para o interlocutor, fica escrito aqui na testa da pessoa, não tem valor, pode abusar. E as pessoas, de forma inconsciente, elas fazem essa leitura e acabam abusando. Às vezes sem até intenção de abusar, acaba aproveitando aquela pessoa. O falar não numa situação como essa é salutar, Faria, no meu livro tem um capítulo que diz o seguinte: o não, palavra abençoada. O não, eu considero a palavra mais abençoada que tem, porque é a palavra que nos preserva da maioria dos problemas da vida. Tá? Você pode ver que as pessoas que não sabem falar não, todos os problemas que elas têm, você pode ver que foi um momento em que aquela pessoa não soube falar não. Tá? E o problema aconteceu. Tá? Por exemplo, o sujeito vem pedir dinheiro para você. Ó, eu estou precisando de um cheque seu emprestado. Né? Você me empresta um cheque, depois eu te pago. O que vai acontecer? É que a pessoa não vai pagar. Geralmente não paga. Aí a pessoa tem um prejuízo financeiro porque não soube falar não. E aquele desgaste emocional. Não, aí começa a ficar aquela coisa, tá? Então, gente, aprendam a falar não. Você que tem dificuldade de dizer um não, quando é não, aprenda, exercite isso, tá? Isso aí é o que a gente chama de assertividade. E o dependente emocional, ele não tem assertividade. É aquele bobão, é o bonzinho. Todo mundo chama, o fulano é bonzinho. Ó, procura o ciclano lá que ele é o bonzinho. Bonzinho, no nosso dicionário, quer dizer bobinho, tá? Então, todo bonzinho é bobinho, porque a pessoa confunde ser bom com ser bonzinho. É bem diferente. Fernando, e o arrependimento, na verdade, ele tarda, mas não falha junto a um dependente emocional? Faria, o dependente emocional, ele está sempre se arrependendo. Só que ele não tem coragem de quê? De refazer, de ressignificar a vida dele. De mudar. Porque, isso, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, Faria, é aprender a falar não. Ó, não gosto disso, não aceito isso, não mereço isso, tá? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que fazer um esforço próprio. Tá? E no caso, por exemplo, às vezes um atendimento com um psicólogo, um psicoterapeuta experiente, ele pode ajudar essa pessoa a mudar o caminho da vida dela. Esse arrependimento pode vir em qualquer fase da vida? Pode, principalmente depois de velho. Tá? Porque depois de velho a pessoa está sem casa para morar, está vivendo de favor na casa dos outros, vivendo de favor na casa dos filhos. Por quê? Porque quando era mais jovem, estava lá pelos 40, era bonzinho, né, Faria? Resolveu passar tudo no nome dos filhos. Eu já vi muito caso desse.
Pessoa dependente emocional, ela passou tudo para o nome dos filhos, e a hora que ficou mais velha, o que acontece? Os filhos puseram ela no asilo. Tá? Porque o dependente emocional é isso aí. O final de vida dele é sempre abandonado num asilo. Tá? Então, numa situação como essa, igual você está dizendo, o não ali, é importante. Ele é importante em qualquer situação. É fundamental, na vida de qualquer um de nós, gente. Eu, por exemplo, todos os problemas que eu, Fernando, já tive na vida, foi porque eu não soube falar não, muitas vezes no momento. Tá? Então, às vezes a gente faz uma dívida, compra uma coisa que não quer comprar porque não sabe falar não nem para um vendedor. Tá? Às vezes o vendedor é muito bom, é um vendedor bacana, tal, e você acaba comprando aquilo que você não quer. Isso para o filho também é importante, Fernando? Demais. E uma coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para que esses filhos sejam felizes, que esses filhos tenham sucesso, é a gente criar, viu, Faria, nossos filhos para a nossa desnecessidade. Olha a palavra que eu estou usando. Desnecessidade. Quer dizer o quê? O bom pai, a boa mãe, ela tem que criar o seu filho para ela não ter necessidade dela, dos pais. Tá? Você tem que criar o seu filho para ele ser independente emocionalmente, independente financeiramente, tá certo? Isso é o que o bom pai faz. Quando a gente fala que cria o filho para o mundo, é mais ou menos essa teoria mesmo. Exatamente. E é o exemplo do povo anglo-saxão, os americanos, ingleses, franceses. Chegam a certa idade, os pais eles já estão empurrando o filho para fora de casa. Tá? Principalmente depois dos 15 anos. Já saber começa. Se virar, né, filho? Isso, já manda trabalhar num barzinho, no McDonald's. Eu, quando eu morei em Los Angeles, eu lembro que às vezes eu ia no McDonald's, eu encontrava lá o filho de um amigo meu que era médico. Tá? Era médico que estava lá trabalhando no McDonald's. Não tem problema nenhum. Tá certo? Lá nos Estados Unidos, gente, trabalho é uma honra. Tá? Trabalho lá nos Estados Unidos é encarado como uma bênção. Tá? E lá o dia que eles mais gostam dos americanos é a segunda-feira. Que é o dia digno para o trabalho. Isso, é o primeiro dia da semana, é o dia que está todo mundo feliz. Ok. Bom.